Qual o mandamento da lei divina que temos maior dificuldade em cumprir? Qual o objetivo de Deus ao nos orientar sobre amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos? Fora da caridade não há salvação? E como praticar a caridade? Eu sou Adriana Nogueira, esta é a Casa da Fraternidade na sua casa. Hoje vamos conversar sobre o mandamento maior, sobre o amor, esse sentimento que deve nortear todas as nossas práticas, todas as nossas ações. Vamos à nossa mensagem do dia, que vem nos falar sobre a doçura. Somos convidados por Jesus ao aprendizado da indulgência e da caridade. No entanto, aquilo que sai do coração dos homens através das palavras ainda está repleto de vícios. Aproveitemos cada dia das nossas existências pela terra para aprender o amor e falar sobre o bem. Talvez essa tarefa pareça difícil diante do pessimismo e do predomínio do mal nas várias sociedades, mas comece por você esse trabalho. Passe a usar palavras mais amenas e menos agressivas para com seus amigos e seus familiares. Faça comentários que tragam o bem para aqueles que a escutam. Use da virtude e da doçura ao falar com o irmão irritado ou descontrolado. A palavra é um instrumento valioso para os homens, mas ainda é mal empregada. Por isso, comece a praticar as virtudes que Jesus nos ensinou e sempre use de serenidade e carinho ao expressar suas opiniões. E verá o quanto o ambiente ao seu redor estará mais calmo. No entanto, lembre-se, não é polidez, mas doçura vinda do sentimento puro do amor. Exercite sempre, do nosso amigo e companheiro Cláudio. Jesus divino e amado Mestre, que a exemplo dos seus discípulos, de Maria, nossa boa mãe, saibamos a necessidade de nos amar uns aos outros, de compreender as fragilidades, as dificuldades e as limitações, e que isso não seja um empecilho ou uma dificuldade para que possamos praticar a caridade, a benevolência e, sobretudo, o amor. Que Jesus, o bom mestre do amor, nos inspire sempre a nos darmos as mãos, a praticar os bons sentimentos, as boas virtudes. E assim vamos estar realizando os desejos de Deus, que é amá-lo sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que assim seja. Meus queridos irmãos, vamos à leitura do Evangelho de hoje, que vem trazer um tema importante e necessário às nossas vidas. Nós vamos falar sobre o mandamento maior, o mandamento do amor. Está no Evangelho, no capítulo 15, os itens 4 e 5. E esse Evangelho, ele inicia falando que fora da caridade não há salvação. Vem falar sobre tudo aquilo que podemos fazer, exercitar para sermos salvos, para alcançarmos um lugar de serenidade, de mansidão e de paz depois do nosso desencarne. Hoje nós vamos falar sobre esse mandamento, o do amor. E o Evangelho nos fala assim: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei,
veio lhe fazer uma pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento? O maior mandamento da lei, né? Jesus lhes respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o primeiro e maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40. A caridade e a humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo, orgulho, o da perdição. Este princípio está formulado em termos preciosos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao nosso próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo se faz contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres dos homens se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. O Evangelho, ele é muito direto quando ele diz que fora da caridade não há salvação, pois não há outros caminhos que nos conduzam à salvação senão pela caridade, pela prática do bem, pelo acolhimento, pela aceitação, pela compreensão do outro, né? Hoje nós vamos falar sobre esse mandamento, o do amor. E nós vamos entender que entre tantos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, amar do jeito certo foi uma das suas prioridades e uma das suas preocupações. E ele falou de amor o tempo todo enquanto esteve encarnado, convivendo com as outras pessoas, fazendo o acompanhamento ali daquelas famílias que ele visitava, né? À medida que ele ia trazendo discípulos para o seu grupo de amigos, pois os discípulos eram, sobretudo, amigos de Jesus. E ele usa as palavras das Sagradas Escrituras para atualizar, para introduzir aquelas pessoas a uma nova civilização, a do amor. Os antigos compreendiam a necessidade do amor e também do temor a Deus, mas era necessário amar os irmãos numa dimensão bem maior, amar como a si mesmo. Desejar para o outro todo o bem que desejamos para nós mesmos, nos colocando em pé de igualdade. Eu não sou melhor, nem maior, nem pior do que o outro, eu sou igual. E Jesus nos fala nesse texto que não se pode amar a Deus sem passar pela experiência de amar ao outro na condição em que ele se encontra, com suas sombras existenciais, seus erros e seus acertos. E aí nos perguntamos por que ainda sentimos tanta dificuldade de amar, de praticar a empatia. Por que nos sentimos tantas vezes limitados quando precisamos amar o outro? Tendo em vista que a gente lê as Sagradas Escrituras, a gente sabe quais são as orientações de Jesus, mas temos ainda essa dificuldade. Quais são as nossas maiores dificuldades no relacionamento com o próximo? Por que não conseguimos entender as suas limitações, assim como nós também temos as nossas? Então, para nos esclarecer sobre essa dificuldade, Santo Agostinho, lá na questão 919,
do Livro dos Espíritos, ele nos diz que a reencarnação na qual ele mais progrediu foi quando ele adotou um comportamento de se perguntar todas as noites à sua consciência, ao seu íntimo, se naquele dia ele fez alguma coisa ao outro que não foi boa, ou se deixou de fazer algo bom pelo outro, ou se ainda tinha alguma queixa de alguém naquele dia. Assim, remontava o seu dia através das suas atitudes e se programava para no dia seguinte não cometer as mesmas falhas, os mesmos erros daquele dia em que ele fazia essa autoanálise, essa autorreflexão. Ele nos fala da autorreflexão, do conhecimento de si mesmo, chave para o progresso individual e para a autotransformação. Kardec nos diz que devemos ter indulgência, benevolência para com o nosso semelhante. Temos de ser mais fraternos uns com os outros. E como conhecer o sentimento fraterno e solidário se não nos predispormos a dar o melhor de nós mesmos? Cada criatura, cada ser é uma complexa individualidade que nos compete conhecer as suas características para que possamos aprender a lidar, conviver e amar. Só conseguimos amar aquilo ou aquele a quem conhecemos profundamente. E cada criatura nos traz uma grande oportunidade de renovação e de aprendizado. Vivemos na superficialidade das relações. Seguimos tantas vezes nos decepcionando com as pessoas e causando também decepções a estas. Isto tudo porque não nos dispomos a conhecer a essência do outro e ainda assim amá-lo. Porque quando nos decidimos em conhecer a essência do outro, nós não vamos descobrir apenas o que há de bom ali, mas nós vamos descobrir as fragilidades, as tristezas, as angústias e as limitações. E a partir do momento em que conhecemos, nós podemos desenvolver, construir o amor e entender que ele é tão falho quanto nós somos. Costumamos conquistar amizades, amores, iniciar relações afetivas, mas não sabemos, não aprendemos ainda como mantê-las. Joana de Ângeles nos diz que se assim agimos, é porque justamente nos faltam os recursos para que cada dia possamos nos doar verdadeiramente algo de nós àquela relação. E o que nos falta é a vontade de prosseguir no esforço de cada instante. Cada relação é esta construção permanente. E ela vai acontecer de forma positiva se cada um decide colocar o seu melhor, colocar a essência da bondade na construção desta relação. E na relação que mantemos com Deus, também é baseada no amor, porque o amor é a essência de todas as coisas. E Deus, é claro, devemos amá-lo de todo o coração, de todo o espírito e de toda a alma. Ou seja, a nossa totalidade deve amar a Deus, a fonte criadora de todas as coisas. Nunca podemos amá-lo pela metade. Amá-lo só quando estou nos locais de oração, nos templos, nas casas espíritas, na hora do estudo do Evangelho, nos locais que consideramos sagrados. Não podemos amá-lo dessa forma. É toda hora, o tempo todo, em cada ação nossa, em cada respirar. Que cada célula do nosso corpo seja para o amor de Deus. E o amor de Deus se manifesta de forma sublime, tão
tão generosa, né? Compreendendo as nossas dificuldades como filhos e filhas dele, os nossos limites, o nosso retardo em optar pelo nosso tão necessário progresso. Seguimos sempre a passos lentos, muito devagar, e tão dependentes da misericórdia divina, e tão exigente para com o outro, que também segue como a gente em passos lentos, né, do progresso, da evolução. Nas relações com os nossos irmãos, seguimos aprendendo a tratá-los, a amá-los da forma como gostamos de ser tratado. Se entramos numa loja, em algum local, a gente gosta de ser bem atendido, de ser acolhido, de ser recebido com um sorriso, com um ar de alegria. E nós, o que nós estamos devolvendo para o outro? Como nós estamos recebendo o outro? Nós estamos vendo o rosto de Jesus naqueles que necessitam do nosso amparo, da nossa ajuda? Nós necessitamos desenvolver o amor para com os nossos familiares, para com os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que a gente vê na rua, que são os desconhecidos, pessoas que sonham, trabalham, amam, tentam resolver também seus problemas, suas dificuldades, estão cada um nas suas lutas e nas suas buscas, errando, acertando, mas sempre no esforço de viver como todo filho de Deus, dentro de suas possibilidades. Estamos trilhando o mesmo caminho do progresso e da evolução, que é diário. O convite do Evangelho é o mesmo, também diário. Aprender a prática da caridade. A caridade é o amor em ação, é o amor materializado. É a única via de salvação, de libertação da ignorância, do apego às coisas da matéria, da carne e das imperfeições que são próprias do nosso ser. Então, que a gente possa acolher em nossos corações a mensagem do Evangelho de hoje, que é o amor, desenvolver dentro de nós o amor. Começa pelo amor próprio, pela aceitação dos nossos erros e também das nossas capacidades, das nossas potencialidades. À medida que desenvolvermos o amor, nós teremos uma vida muito mais harmoniosa, com muito mais leveza, na convivência diária, seja no nosso lar, no nosso ciclo de amigos, no nosso local de trabalho, se estendendo para toda a sociedade. Eu acho que vivemos um momento em que o amor nos salvaria dessa loucura toda, da individualidade, dos medos, do distanciamento. Então que as nossas preces hoje sejam um momento de elevarmos o nosso coração, a nossa mente a Deus, para pedirmos que desenvolva em nós o amor simples e verdadeiro. Deus, de infinita bondade, amor e conhecedor das nossas reais necessidades. Mas hoje estamos aqui somente para agradecer a Ti por esta rica oportunidade de poder levar os Teus ensinamentos aos milhares de lares, e agradecer por mais este domingo, Deus. Abençoa cada lar, abençoa todas as famílias, a nação brasileira, Deus. E que possamos ter uma semana iluminada de amor e esperança. E que possamos aprender a amar, 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 amar cada vez mais. Pois ainda somos seres errantes, seres em evolução, seres em busca de evoluirmos. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. A campanha do Outubro Rosa, que ficou popular no Brasil a partir de 2002, teve início na década de 90 nos Estados Unidos. O movimento estimula a participação da população no controle do câncer de mama, compartilhando informações sobre a doença para contribuir para a redução da mortalidade.
A campanha enfatiza a importância de a mulher conhecer melhor suas mamas e ficar atenta às alterações suspeitas. E também recomenda que mulheres de 50 a 69 anos façam uma mamografia de rastreamento a cada 2 anos. Prevenção é a melhor forma de combate. Encerramos o nosso encontro de hoje, estimado irmão e estimada irmã que está aí do outro lado. Agradecemos a sua companhia, a sua boa energia. Pedimos que divulgue os ensinamentos da doutrina espírita. Seja nosso parceiro. Se inscreva, curta, compartilhe esses vídeos. Desejo a cada um de vocês uma abençoada e iluminada semana. Até o nosso próximo encontro. Apóstolo do bem a nos iluminar.